Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Olhar Analítico. Estamos trabalhando com vocês os textos da série Teopolítica do filósofo Baruch de Spinoza. Nesta ocasião estaremos tratando do texto O Pecado Original, na visão do ilustre filósofo Baruch de Spinoza. Sem mais delongas, vamos ao texto. Ao longo do Tratado Teológico Político, Spinoza fornece outra perspectiva para diversas alegorias bíblicas. Algumas delas sustentam grandes preconceitos passados adiante com atos impotentes. Vimos o caso dos eleitos e dos mandamentos que, apoiados na ideia de um Deus transcendente e legislador, promoviam apenas ignorância. Um pequeno mito pode fazer de uma ideia falsa algo muito poderoso. Como sabemos, a proposta de Spinoza é fazer uma leitura crítica dos escritos sagrados. Ele não cede às dificuldades, ao contrário, ele sempre tenta apresentar uma justificativa imanente para aquilo que foi lido como transcendente, sempre sustentado pela ideia de Deus como natureza. Ele vai substituindo uma a uma as má interpretações, como que trocando as peças defeituosas de uma grande máquina. Abre aspas. Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Gênesis capítulo 3 e versículo 3. Pecado original ou mito da perfeição é uma grande pedra no caminho, cuja interpretação é extremamente danosa. Ele é usado basicamente para justificar todo o mal, toda a dor, toda a decadência do homem. E o que é pior, coloca a culpa na mulher. Como costuma-se entender o mito? Ora, como um espelho que se quebrou para sempre. A perfeição da vida no paraíso foi perdida na primeira dentada da maçã, como um erro irreparável. A criação desobedeceu seu Criador e por isso amarga uma vida decadente. Enxergar a vida por essa lente torta nos faz perder a confiança nela. Essa história milenar embaça nossa visão e atrapalha o caminhar. Disse que Spinoza era um pequeno comerciante que passava os dias a polir lentes e as tardes a filosofia. Neste caso, podemos pensar que uma coisa não se distingue tanto da outra. Polir essa má interpretação, limpar a vista dessas sombras anciãs e a mente dessas turvas ideias.
está escrito que Deus disse a Adão que este não deveria comer o fruto da árvore do conhecimento, pois aquilo o podia matar. Primeira questão: por que interpretamos essa revelação como um mandamento? Por que continuamos pensando Deus como um juiz? Vimos que não há sentido falar em leis divinas. Deus nada proíbe, pois aquilo que não pode ser feito, simplesmente não pode ser feito. Deus é infinita potência. Tudo o que se efetua é expressão de suas capacidades. Dito de outra maneira, nada que possa ser feito contradiz Deus ou a natureza. Se Adão comeu do fruto, é porque ele podia comê-lo. Ou seja, isso não contradiz a natureza. Mas um passo na cautelosa subversão espinozana. Adão não desobedeceu Deus. Quem lê esse mito dessa maneira está equivocado. Tudo o que se faz, tudo o que se efetua, tudo o que acontece é desdobramento da potência de Deus em atributos e modos. Deus não coloca leis proibitivas, ao contrário, a natureza expressa-se sempre como potência. Isso nos leva a uma segunda questão, se não uma proibição. Ou melhor, se não há uma proibição, o que Deus revelou a Adão? Spinoza não debocha das Escrituras, ao contrário, ele pensa como podemos entendê-la de um jeito mais interessante. Ele percebeu que combater a ignorância com desprezo não mudaria muita coisa. Por isso, ele tenta compreender para quem sabe esclarecer aqueles que creem nas Escrituras. Abre aspas. Deus revelou a Adão o mal que seria para ele a consequência necessária de comer o fruto, mas não a necessidade da consequência desse mal. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político, tomo 4. Percebam a sutil inversão. Deus revelou a Adão que para ele, Adão, a ingestão resultaria necessariamente em um mau encontro, nos termos de Deleuze. Como toda subversão espinosista, é bem simples, uma singela mudança que modifica totalmente o funcionamento da interpretação. Bradar a consequência necessária é diferente de mostrar a necessidade da consciência. Para elucidar, vamos pensar um fruto venenoso em vez de proibido. A natureza tem diversas maneiras de mostrar a toxicidade, cores azuladas, bolinhas amarelas, espinhos e etc. Para bom entendedor, algum desses sinais bastam para que ele perceba a indigestão como resultado necessário da ingestão de determinado fruto. A questão é que isso se aprende por um conhecimento racional, adquirido
pelas experiências passadas e capaz de relacionar conexões adequadas de causa e efeito entre as ideias e as coisas. Embora o fruto venenoso seja diferente e isso esteja à vista para aquele que souber discernir, ele não mostra nenhuma necessidade de consequência. Ele não é o mal em si. Ele não é venenoso, a não ser na composição com outro corpo. A necessidade de uma composição intoxicante com o nosso organismo, com o nosso corpo, não nos impossibilita de comer o fruto venenoso. O que Spinoza está dizendo é que Adão entendeu errado. Ele pensou que Deus lhe mostrou uma lei e simplesmente a infringiu. Até hoje, os homens continuam lendo esse mito da mesma maneira que Adão. A partir do momento que entendemos que Deus não é um monarca, precisamos lidar com o fato de que, em vez de uma proibição, ele mostrou a necessidade interna à relação. Abre aspas. Adão percebeu a revelação não como verdade eterna e necessária, mas como lei, quer dizer, como regra, instituindo que um certo proveito ou dano será a consequência de uma certa ação, não por uma necessidade inerente à própria ação, mas em virtude do capricho e mandamento absoluto de um príncipe. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político, tomo 4. Deus disse, é o mesmo que a natureza mostrou, e não comam, do contrário vocês morrerão. É o mesmo que a consequência necessária dessa ação é ruim. Em uma frase, Deus, abre parênteses, ou a natureza, fecha parênteses, mostrou que a consequência da ingestão do fruto seria ruim. Lendo dessa forma, o que significa esse mito? Substituída uma interpretação moral por uma interpretação ética, de que pode servir essa história? Em que sentido podemos falar em pecado? Abre aspas. É preciso reconhecer que não estava ao alcance do poder do primeiro homem usar retamente a razão, mas que ele foi, como nós, submetido às paixões humanas. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Político, tomo 2. Na filosofia de Spinoza, a razão, assim como a liberdade, é uma dura conquista. Ninguém nasce racional, basta olhar para a primeira infância. Perceberemos uma disposição positiva em viver, um organismo disposto para a existência. Somos conatos desde o início, mas não racionais. Os homens nascem ignorantes. Eles não conhecem o mundo nem a si mesmos. A razão é, portanto, adquirida em um processo de experimentação e vivência. Abre aspas. Apenas para Adão, e por seu conhecimento imperfeito, a revelação
revelação tornou-se uma lei, e Deus se pôs como legislador e príncipe. Todos esses atributos pertencem apenas à natureza humana e devem ser inteiramente afastados de Deus. Fecha aspas. Spinoza, Tratado Teológico Político, tomo 4. Adão e Eva não são símbolo da perfeição perdida, do livre-arbítrio, escolhendo o mal. Eles representam a infância da humanidade. Por isso que Spinoza vai contra a leitura da tradição judaico-cristã, que coloca a perfeição como estado anterior ao pecado. O homem era perfeito antes de cair em pecado? Ora, claro que não. O filósofo reinterpreta um mito para mostrar que a perfeição está na natureza, mesmo quando ela nos envenena. Aqui entendemos que o conceito de perfeição está naquilo que se perfaz, que acontece de maneira determinada e não no modelo da imutável transcendência das leis divinas. Não há imperfeição no homem, ele erra simplesmente porque não conhece. Deleuze elucida bem a questão. Abre aspas. Não é o pecado que explica a fraqueza, é a nossa primeira fraqueza que explica o mito do pecado. Fecha aspas. Abre parênteses. Spinoza e o problema da expressão. Tomo 16. Fecha parênteses. Ninguém sofre por causa de um longínquo erro na história do homem, mas por simples desconhecimento. Não há pecado original, há ignorância desde sempre. Desfeitos os mal-entendidos, polidas as lentes, o mito do pecado volta a ser interessante. A inocência antecede o erro. O pecado, entendido como simples mal encontro, não é resultado de tendência ao mal, mas de ignorância. Não podemos inverter a ordem do conhecimento. A experiência vem sempre primeiro. A constituição de um tipo de conhecimento dito racional é que nos permite entrar em relações onde a necessidade se expressa. E só nesse gênero de conhecimento é que podemos entender aquilo que Deus ou a natureza revela. Texto da série Teopolítica. Encerramos aqui este podcast. Eu espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, você pode ouvir várias vezes, porque é muito interessante esse texto da série Teopolítica sobre o pecado original, à luz da filosofia espinozana. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.